Se você trouxe a sua Bíblia, abra, por favor, no capítulo 6. Antes de entrarmos no capítulo 10, que é o texto base desta noite, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe. Capítulo 6 de Apocalipse diz assim, a palavra de Deus, versículo 2. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Na abertura então do primeiro selo é liberado um espírito de engano sobre a terra. Nesta semana, na aula de heresiologia, estamos compartilhando com os alunos esse tema tão importante, que é o engano dentro de uma parte da igreja. E abrindo o primeiro selo sai um espírito de engano. No versículo 2 é aberto o segundo selo e sai um espírito que causa homicídio. No versículo 5 é aberto o terceiro selo e sai um cavalo preto que provoca carestia, inflação, a falta de alimento, a morte, a pobreza. Depois, no versículo 7, é liberado um cavalo amarelo e ele tem por nome morte e o inferno o segue. Depois, no versículo 9, no quinto selo, são vistos aqueles que já morreram. Por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Obrigado, Henrique. O Senhor te recompense. No versículo 12 é aberto o sexto selo e o sol torna-se negro e a lua em sangue. E diz que o céu retirou-se como um livro. As pessoas entraram em pânico. E diz o versículo 16, que estas pessoas diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Notem, queridos irmãos, que até a abertura do sexto selo nós temos tragédia se abatendo sobre a humanidade. Entretanto, após a abertura do sexto selo, nós temos no capítulo 7 uma narrativa da volta de Cristo e da salvação daqueles que confiam em Deus. Observe bem isso. São 6 selos e aí entra uma palavra de consolação para dizer que aqueles que serviram a Deus serão guardados deste mal. Até aí estamos juntos? Agora, no capítulo 8, nós temos a abertura do sétimo selo. E quando o sétimo selo é aberto, apresentam-se 7 anjos com 7 trombetas. Notem isso. E no versículo 7 diz que quando o primeiro anjo toca a trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue, e isto é lançado sobre a terra, e queima-se a terça parte das árvores, e a erva verde foi queimada. Tragédia de novo. Agora, no versículo 8 diz que ao toque da segunda trombeta, um grande monte ardendo em fogo é lançado no mar, e tornou-se em sangue a
terça parte do mar. E aqui acontece morte, tragédia, outra vez. No versículo 10 é tocada a terceira trombeta. E com esse ruído cai do céu uma grande estrela que torna amarga todas as fontes de água e os rios. E muita gente vai morrer por isso também. No versículo 12, ao toque da quarta trombeta, escurece a terça parte do sol, a terça parte da lua, das estrelas, uma terça parte do dia. Depois, no capítulo 9, nós temos a quinta trombeta, e aqui é aberto o poço do abismo, e de lá sai uma nuvem de gafanhotos. Nós já falamos sobre isso, na verdade são demônios, que causarão dores terríveis aos homens, e as pessoas procurarão morrer, mas por 5 meses a morte fugirá deles. Depois, no versículo 13, é tocada a sexta trombeta. E agora nós temos aqui a descrição de uma guerra. Eu chamei a atenção dos irmãos que o apóstolo João, ele fala conforme a informação que ele tem no século I da era cristã. Mas nós sabemos que ele está vendo uma guerra. Nós não precisamos mais falar disso, os irmãos estiveram e ouviram. Mas notem que agora, vejam, eu disse antes, 6 selos, e de repente a manifestação da misericórdia de Deus. Agora nós temos 6 trombetas e no capítulo 10, outra vez, a manifestação da misericórdia de Deus. O que se percebe é que ciclicamente Deus renova o seu amor pela humanidade e que Deus quer salvar o homem. Se você veio perdido a este lugar, veio perdida a este lugar, saiba, Deus quer salvar a tua alma. Os irmãos compreenderam? 6 selos com desgraça, com tragédia e de repente um sinal da misericórdia e do grande amor de Deus. Na sequência, 6 trombetas e antes que a 7ª toque, porque aí será o fim derradeiro de todas as coisas, outra vez a manifestação da misericórdia e da graça de Deus. E eu tenho dito, irmãos, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Notem uma coisa, os teólogos e os intérpretes das Escrituras, eles se dividem em 3 grupos: pré-tribulacionistas, de cujo grupo eu participo, mesotribulacionistas, aqueles que pensam que o Senhor arrebatará a igreja no meio da grande tribulação, e pós-tribulacionista. E cada um deles tem as suas explicações. Entretanto, eu afirmo sem medo de errar, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E vou explicar e peço a ajuda do Espírito Santo para que a igreja compreenda qual a base bíblica para eu dizer que seremos arrebatados antes da grande tribulação. Que a volta do Senhor Jesus, a primeira volta, a volta invisível do Senhor, a volta somente para a igreja, porque haverá uma segunda volta visível. A primeira volta do Senhor Jesus acontecerá antes da grande tribulação. Contudo, me deixe perguntar, se Jesus voltasse agora, você seria arrebatado ou ficaria? O tempo de responder isso é agora. Porque se você for embora hoje para sua casa sem saber a resposta, você perdeu o seu tempo nesse lugar. Não há outro motivo para estarmos aqui a não ser para respondermos a nossa alma: eu estou subindo para o céu ou estou descendo para o inferno?
Eu sei que haverá salvação na grande tribulação. Haverá, a própria Escritura revela isso e já tratamos disso. Há quem diga que o Espírito Santo não estará mais aqui. Bobagem, o Espírito Santo é Deus. E um dos atributos da divindade, um atributo incomunicável da divindade, é que Deus é onipresente. Notem isso, a igreja será arrebatada, mas a palavra de Deus continuará aqui, o Espírito Santo continuará agindo. Já vimos isso, porque Deus quer salvar. Entretanto, notem, se o Senhor Jesus voltasse agora enquanto eu falo, e um de vocês ficasse aqui, o que você diria? Amanhã, sexta-feira, nós não temos culto aqui. Você diria que amanhã, sexta-feira, quando não tem culto nem pastor, esta igreja ficaria vazia ou encheria? Olha só, hoje que tem culto, e eu avisei nas redes sociais que teremos culto, nós temos metade da lotação. Amanhã que não é dia de culto, e eu não vou estar aqui, já lhe aviso. Mas se você ficar, venha aqui amanhã, você vai lembrar de mim. Essa igreja estará lotada. E não essa, a outra ali, mais a outra, as igrejas ficarão lotadas. Num primeiro momento, alguém pensa que houve um avivamento. Pastores vão ficar, eu não vou ficar. Quando chegar no céu, me procure, eu vou estar lá. Mas pastores vão ficar, pregadores vão ficar. Agora vejam, no primeiro momento, todos correrão para as igrejas, vão querer ouvir a palavra de Deus, a mesma que eu prego hoje. Quantas semanas isso vai durar, até que alguém pense, esse pastor ficou, por que nós estamos ouvindo ele? E vão acontecer brigas e contendas dentro da igreja. A igreja da vergonha, a igreja dos que ficarem. O tempo de você responder se você está subindo para o céu ou se você está ficando é hoje. Amém, queridos? Eu estou sendo claro? Queridos irmãos, há uma parte da minha família que não serve a Deus. E se eles não se converterem, irão para o inferno. E eles dirão, Enéas, você tinha que ser claro conosco. Eu pergunto, se hoje eu for claro com eles, eles vão me amar ou vão me detestar? Pense um instante. Pense pessoas da sua família que você sabe que estão indo para o inferno. E aqui não é lugar de frescura. Aquela ideia de que aqui não se deve julgar, isso é diabólico, é maligno. A palavra de Deus nos ensina a julgar. Aquele seu parente que está indo para o inferno, se você hoje falasse para ele, você está indo para o inferno, você precisa se converter, ele vai amar você ou vai te odiar? Observe então, irmãos, que a igreja que ficar, ela vai ser odiada, ela vai ser detestada. Por quê? Agora esta igreja não é ouvida, mas então eles dirão, por que você não falou claramente? Por que não disse que haveria um arrebatamento? Por que não disse que estávamos indo para o inferno? Muito bem, estou perguntando isso agora. Você está indo para o céu ou você está indo para o inferno? Abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha, se você não consegue nem achar o lugar, é porque a tua fé está muito mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Se você não consegue achar e só consegue achar no celular, a tua fé está mal.
Fala, pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso me reunir com o senhor no seu gabinete, com a sua esposa, me ensine a palavra de Deus, porque se nem isso você não consegue, lembre-se, a sua fé está mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Até aqui por enquanto. Notem que Paulo fala de arrebatamento, amém? Foi isso que nós lemos, você leu na sua Bíblia, seremos arrebatados. O que a palavra de Deus está dizendo é que se o Senhor voltasse agora na sua vinda invisível, aquelas pessoas que morreram em Cristo, morreram salvas, Deus trará elas juntamente com o Senhor Jesus. Foi isso que nós lemos? Juntamente com Ele. Ato contínuo, imediato, os mortos, o corpo desta pessoa salva, ele é ressuscitado. Ele é ressuscitado. Nós ministramos há poucos dias isso, eu não vou refazer a pregação, mas individualmente posso explicar para qualquer um dos irmãos. A pessoa morreu, o corpo dela se desfez, e você pode dizer, mas como que vai ressuscitar? O apóstolo Paulo explica isso em 1 Coríntios 15, ele fala assim, quando você planta a espiga ou você planta o grão? Tá bem? E aí o corpo é ressuscitado, por isso que diz, nós não precederemos, nós não iremos na frente. Se Jesus vier agora, nós que estamos vivos não vamos para o céu antes, porque a alma dos salvos veio junto, o espírito dos salvos. O corpo é ressuscitado, glorificado, aí nós também somos transformados, e aí somos arrebatados para encontrar o Senhor onde? Nos ares. Os irmãos observem que Paulo tinha uma mente teológica, ele tinha um pensamento linear, sequencial. Ele era um teólogo, ele era um doutor na palavra. Veja o que ele faz. No capítulo 4, de 13 a 18, ele fala do arrebatamento da igreja. Olha o tema que vem a seguir. Versículo 1 do capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pergunto, o dia do Senhor é o arrebatamento? Não é. Não é. Tá bem? Você fez muito bem em vir esta noite. A palavra de Deus, reiteradas vezes, chama a atenção, os profetas menores especialmente, dizem, porque vocês querem o dia do Senhor, lembra que já ministramos sobre isso, o dia do Senhor vai ser dia de treva, dia de escuridão, notaram? Ora, o arrebatamento não é nada disso. O arrebatamento vai ser uma lindeza. Volta, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus. Pode ser agora. Só os jovens que não querem. Eles falam, mas nem casei ainda. Mas nós já volta a hora que quiser, tá? Tudo certo. Notaram? O dia do Senhor, irmãos, é dia de treva, dia de escuridão, é o dia do juízo. Não o juízo final, não é isso que eu estou falando, o juízo sobre o rebelde. Os irmãos observaram então que Paulo, depois de ter falado sobre o arrebatamento,
ele abre um outro ato, um outro evento, que é o dia do Senhor. E ele diz assim no versículo 3, porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Isso aqui é na metade da grande tribulação, irmãos. A igreja não estará mais aqui. Aí diz assim, no versículo 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Notaram? Aquele dia não vai surpreender nós. Que mais? Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Observaram? Primeiro o arrebatamento, depois o dia do Senhor, e o Senhor, Ele não nos destinou para a ira. Há um outro aspecto, irmãos, que me permite assegurar que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, que é a lógica simples, a lógica filosófica. Ora, qual noivo diria para sua noiva: olha, o navio está afundando, vai ter tragédia, vai ter incêndio a bordo, pessoas vão morrer, pessoas vão se matar, eu vou pegar um barco e vou sair, depois eu venho te pegar, depois que afundar tudo, eu venho te achar boiando em algum pedaço de pau. Qual noivo faria isso? Os irmãos observam, isso é a lógica simples. Ora, o Senhor vai deixar a noiva aqui? Nós pecadores não faríamos, nós falhos, errados não faríamos, o Senhor Santo não fará. Então veja, a lógica simples, depois o testemunho de 1 Tessalonicenses 4, depois o testemunho de 1 Tessalonicenses 5, e ainda Romanos capítulo 8, olha o que diz o versículo 1. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora, o que é que diz? Nenhuma, amém, presbítero? Não é lindo isso? Irmãos, nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você veio aqui por causa da carne? Irmãos, quinta-feira nem cafezinho não tem na saída, irmão. Pelo menos um cafezinho podia ter. Notaram? Você não veio aqui por causa da carne. Aqui não há nada que atraia a carne. Os vizinhos aqui do lado raramente fazem espetinhos nas quintas. Eles escolhem outros dias. Mas se fosse pela carne, em vez de você vir aqui, divide comer um espetinho aqui. É R$6,50 e é muito bom. Eu recomendo. Notaram? Pela carne, quando eu digo carne, não estou dizendo o espetinho de carne, porque existem de outras coisas. Estou dizendo assim, pelo apetite sensual, pelas nossas necessidades básicas, fisiológicas. Notaram? O lugar é do lado, não é aqui. Você veio aqui por causa do Espírito. Há em nós um desejo de conhecer a Deus, de conhecer a palavra. Mesmo pecadores, às vezes assustados, viemos a este lugar, falamos: Senhor, me limpa, me purifica, apaga as minhas transgressões, Senhor. Faça que eu seja de fato a tua morada, templo do teu Espírito, me ajude. Notaram? O Senhor ressuscitou você, e o Senhor ressuscitou a mim. Aleluia. Maravilhoso é o nome do nosso Deus. Agora venha para Apocalipse capítulo 3 e o versículo 10. Ainda estou fundamentando a minha certeza de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Diz assim, capítulo 3, o versículo 10. A maioria conhece de cor este texto. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei vejam que não é eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra.
Se você abrir a sua Bíblia online, e qualquer irmão que queira fazer isso, eu posso te ensinar como é que você faz. Você vai abrir o Novo Testamento grego na internet. Com um pouquinho de esforço você vai conseguir ler as palavras. E você vai ver que esse pequeno detalhe que foi traduzido como dá, no grego koiné, no qual foi escrito o Novo Testamento, você vai encontrar ali o vocábulo ek. Ek é a mesma expressão que nós usamos para ex-presidente. O que é um ex-presidente? É o que saiu de ser presidente, não é isso? Ex-marido, saiu do casamento. Quando um corpo é sepultado, ele não é inumado, porque ele é introduzido no humus, ele é inumado, não é isso? E quando é tirado para fora, não se diz que ele foi exumado, ek, ele é ex, no grego é ek, foi tirado para fora. Agora veja uma coisa, a palavra igreja, ela tem na sua construção esse ek, de eclésia. Por quê? Porque a igreja ela é tirada para fora, notaram? E aqui está dizendo, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu você, eu tirarei você para fora. Aleluia! Seu coração está feliz de servir a Deus? Vale a pena? Vale a pena. Irmãos, já nessa vida vale a pena. Já nessa vida vale a pena servir a Deus. Agora quando nós chegamos lá, daí nós vamos ver, puxa vida, se eu soubesse que era tudo isso, tinha me esforçado mais. Tinha participado mais, tinha me integrado mais. Venha para o capítulo 10, Apocalipse. O seu coração está em paz? Mas alguém aqui já consegue crer que seremos arrebatados antes da grande tribulação? Amém, irmãos, amém. Diz assim, versículo 1 até o 3. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Até aqui por enquanto. O texto diz que é um anjo forte. Irmãos, isso mostra que os anjos não são todos iguais. Os anjos não são todos iguais. Há uma ordem, há uma hierarquia. E existem anjos menos e existem anjos mais poderosos. E aqui nós temos um anjo muito poderoso. A Escritura fala de um anjo que numa noite matou 185 mil homens. Numa noite, defendendo o povo do Senhor, um anjo, numa noite, 185 mil mortos. A palavra de Deus fala de um outro anjo que, estendendo a sua mão contra Israel, de uma vez matou 70 mil. Há anjos muito poderosos, e podem estar certo, há anjos neste lugar. Há anjos à volta desse lugar. E eu posso assegurar para você, há pelo menos um anjo cuidando de você. Há pelo menos um. Porque a palavra de Deus diz, o anjo do Senhor, o quê? Acampa. Não é que ele vem visitar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa é uma palavra maravilhosa. Uma palavra de alegria. Este lugar aqui deve estar brilhando. Se pudéssemos ver o espaço espiritual, esse lugar aqui está resplandecendo muito mais do que todas essas lâmpadas juntas. Porque há um exército de anjos neste lugar. Ele tinha na mão um livrinho. Não confunda com aquele livro selado por dentro e por fora, lá do capítulo 5. Aqui é um outro livrinho.
E ele tem um pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Já pensaram o tamanho? Alguém já tentou fazer esse cálculo. Deve ser uma coisa impressionante. Diz que a sua voz era como leão. Até alguém que já confundiu este ser com o próprio Cristo, mas é um equívoco. E diz que ele bramava como o leão. Irmãos, o Salmo 29 diz que a voz do Senhor ela é poderosa. Diz que a voz do Senhor ela descasca os cedros do Líbano. A voz do Senhor ela faz tremer o deserto de Cádiz quando o nosso Deus fala. A palavra de Deus diz que quando o Senhor fala, Ele faz parir as cervas. Olha só o poder da palavra do nosso Deus. E você tem uma aí na sua mão, aprenda a usá-la, ame a palavra de Deus, porque ela é poderosa. E aqui nós temos um anjo que quando ele fala parece um leão, e quando ele falou diz que os 7 trovões fizeram ouvir as suas vozes. E diz no versículo 4, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não os escreva. Nós não sabemos então o que é. Em Deuteronômio 29, nós lemos que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. As ocultas, Deus as guardou para si. Seria uma tolice especular se a própria Escritura diz que o Senhor falou, sela. Isso não vai ser revelado, ou pelo menos não ainda. Versículo 5 diz assim, e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todos sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Em primeiro lugar, nesse juramento, está contida uma ação de louvor ao nosso Deus. Porque foi Ele que criou o céu e o que nele há, criou a terra e o que nela há, criou o mar e tudo o que nele há. E você está preocupado com aquele probleminha que para você é tão grande, mas aqui está o Deus que criou todas as coisas, aleluia! E Ele pode trazer à existência, ainda agora, durante a ministração, algo novo na sua vida, para que todos saibam, foi a mão do Senhor que fez isso, aleluia! Acalma o teu coração, nosso Deus é poderoso, e diz no versículo 6, no finalzinho, não haveria mais demora, não há mais tempo, não há mais demora. Porque nós estamos numa sequência, o plano de Deus ele está sendo levado a efeito, ele está caminhando. E ele certamente se cumprirá. E nessa altura diz, não há mais tempo, não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, isso só vai acontecer no capítulo 11, na segunda parte. Ainda não é o momento. Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Qual que é o segredo de Deus? Qual é o mistério que esteve oculto? Venha por favor para Efésios capítulo 3. Diz assim, nós podemos ler a partir do versículo 4, é o apóstolo Paulo quem está falando. Ele diz assim, Efésios 3, 4, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Viram aqui? O qual noutros séculos não foi manifestado ao Filho dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Qual que é o mistério?
Até os profetas do Antigo Testamento, alguns deles não conseguiam entender. É que por causa de Cristo, judeus e gentios se tornam um só corpo, em Cristo. É isso que é o mistério. E diz no capítulo 2, versículo 4: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Notaram? Nós todos somos co-herdeiros de Deus e de Cristo. Foi isso que nós falamos no capítulo 7, quando dissemos que ali tem duas descrições diferentes para englobar quem? O povo judeu, salvo, e o povo gentil, salvo. E já falamos sobre os 24 anciãos. É um número simbólico para representar os 12 patriarcas e quem mais? Os 12 apóstolos. Se nós olharmos especificamente, não os encontraremos, porque ele é um número simbólico, é para ele falar que o Senhor ajuntou em Cristo todas as nações. Aleluia! A palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aleluia! Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Eu acho essa declaração linda demais. Nós estamos reconciliados com Deus. Eu vejo cristãos falando contra a religião, falando contra o ser religioso, falando contra a religiosidade. Tão tolos. Tão tolos. Porque o apóstolo Tiago, ele diz na sua epístola, no capítulo 1, versículo 27, que há uma religião que é agradável para Deus. Ora, se você disser, meu pastor é um religioso, eu vou ficar honrado. Notaram, irmãos? Por quê? Porque a palavra religião, ela vem de religar. Religar quem? O homem com Deus. Quem fez isso? Cristo. Ora, como eu não sou religioso, não participe disso. Isso é um ataque contra a igreja. Ele é camuflado, ele é disfarçado, ele parece até espiritual, ele parece até conter uma piedade, mas está negando a eficácia da piedade. Por quê? Porque Deus estava em Cristo religando consigo o mundo. Aleluia! É uma palavra maravilhosa. E diz assim no versículo 8: e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, preste bem atenção, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na sua boca será doce como o mel. Aqui o apóstolo está recebendo uma comissão, um chamamento para anunciar a palavra de Deus. E quando ele recebe essa vocação e recebe essa palavra de Deus, na boca dele é doce como mel, mas no ventre é amargo. Eu estava tão animado domingo para ministrar uma palavra aqui nesta igreja, porque eu vim disposto a compartilhar com a senhora igreja que você é morada de Deus, templo do Espírito Santo, corpo de Cristo. Eu pensei que a igreja ia se alegrar. Quando eu comi a palavra, na minha boca estava doce igual mel, mas quase toda a igreja rejeitou. Mas para mim não mudou nada, ela continua doce na minha boca. E desde que eu compreendi essa palavra, eu tenho orado e eu tenho dito: Senhor, eu sou a tua morada. Eu usei uma expressão, irmãos, porque não me ocorre uma melhor até agora: o Senhor me ajudará. Eu tenho falado: Senhor, te espalha. Espírito Santo
Eu sou a tua habitação, ocupa todas as áreas da minha vida, cada célula. Notaram? A palavra é doce na minha boca, ela ainda está. Hoje ainda orei fundado nesta palavra, mas a igreja rejeitou. Não sei porquê, mas rejeitou. Agora, abra em Ezequiel a sua Bíblia, capítulo 2. Olha o que o Senhor disse para o profeta. Disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouviu o que me falava, e disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. As nações rebeldes se rebelaram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Versículo 6. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Olha o que Deus fala para o profeta. Eu prego a palavra de Deus há muitos anos, quase 30 anos. E eu me esforço para, quando pregar, notar quem está vivo na pregação. Isso é uma estratégia das aulas de homilética. Ver quem é que está acompanhando, quem está orando, quem está alegre. Por quê? Porque alguém fecha o olho e começa a rejeitar a pregação. E veja que nós estamos no século 21, pós-modernidade, e não mudou nada, porque o Senhor disse para o profeta Ezequiel: você vai pregar, eles vão ficar de cara dura, você não tenha medo, fala igual. A qual grupo você pertence? Você pertence ao grupo que luta junto com o seu pastor, ou você começa a rejeitar e fecha seu rosto? Mas olha o que diz o capítulo 3. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer a teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como o mel. Notaram? A palavra de Deus, ela é como mel na nossa boca. Mas são dois tempos. Um é quando nós recebemos, o outro é quando temos que enfrentar o povo e ministrar a palavra de Deus. E às vezes o ventre se torna amargo. Observaram? É disso que está falando a palavra de Deus lá em Apocalipse. Diz assim em Jeremias capítulo 15, versículo 16: achando-se as tuas palavras, logo as comi. Viu quanta gente comendo a palavra de Deus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode ter certeza, o Senhor está alimentando a tua alma agora. A ansiedade está indo embora, a depressão está indo embora, o medo está indo embora. As doenças estão saindo pela chegada poderosa da palavra de Deus. Aleluia. Achando as tuas palavras, logo as comi. Parece que ele ficou com pressa. Mateus aniversariou o dia 20. E a pastora fez um bolo. E reclama que eu estou gordo. Mas nós estamos com uma dificuldade, porque o Mateus estuda à noite, a Sarinha está trabalhando, daí tinha um curso, daí a Brenda está trabalhando, aquele bolo ficou lá, e eu não vi a hora de cantar parabéns e orar. Eu queria logo comer. Aqui podemos observar a mesma coisa, logo o comi. E a tua palavra, aleluia, foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, aleluia, ó Senhor Deus dos exércitos, pelo teu nome eu me chamo, aleluia.
O apóstolo Paulo um dia disse: o meu Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Aleluia, aleluia. Volte e vamos concluir em Apocalipse, capítulo 10, versículo 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Que linda esta palavra. 6 selos, e então uma manifestação da misericórdia e do amor de Deus. 6 trombetas, novamente a manifestação da misericórdia, do amor de Deus. Notem, queridos, que o apóstolo, ele tinha sido abandonado como proscrito na ilha de Patmos, entre a Grécia e a Turquia, uma ilha vulcânica, abandonado como pessoa não grata, pessoa que não era bem-vinda ao império. Era para ser a sua degradação, era para ser o seu fim. Aos olhos dos homens, ali era a sua derrocada. Não sabia ele que Deus tinha um propósito muito mais elevado, justamente naquele tempo. O Senhor aparece para ele e fala: eu vou mostrar as coisas para você. E depois, no capítulo 4, achando que é pouco, o Senhor diz: quer saber, sobe para cá. E ele sobe. E quem sabe, depois de ter visto tudo isso, quem sabe até pensou: bom, agora já vi, já sei, vai acabar. O Senhor disse: não vai acabar, você ainda vai profetizar a muitos povos, nações, línguas e rei. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não sei em que condição você chegou a este lugar. Quem sabe parece para você que acabou. Até alguém pode ter dito para você que acabou, mas só acaba quando Deus disse que acabou. E se Ele não disse que acabou, é porque Ele ainda tem um propósito na sua vida. Aleluia! É porque a mão de Deus e o favor de Deus são bons sobre a sua casa. Aleluia! Acredite, o Senhor levantará você, restaurará você. E todos que te viram saberão: foi o Senhor que fez, veio de Deus, é pelo Espírito de Deus, é pelo poder da palavra inconfundível, incomparável, irresistível do nosso Deus. Aleluia! E eu quero orar sobre a sua vida. Aleluia! Que esta palavra poderosa te ache, te alcance, te liberte, te sare, renove a sua fé, renove o seu ministério. Nós podemos orar. Incline a sua cabeça se você desejar. Ó Espírito amado de Deus, aleluia, que sou o teu templo, morada de Deus, sou parte do corpo de Cristo, estou tão feliz. Aleluia, habita cada espaço da minha vida, cada célula. Habita, Senhor, o meu ser. Apaga as minhas transgressões e lava-me no sangue de Cristo, para que o Senhor possa iluminar toda a minha vida e todos aqueles que ouviram a palavra e a receberam. E agora, nesta noite, outra vez, expostos à tua palavra, e ela é poderosa. Ó Deus, a pessoa que veio a este lugar não tem certeza da salvação da sua alma, não sabe se está indo para o céu ou para o inferno. Ó Deus, que ela compreenda que o tempo da oportunidade é hoje, a hora é já, não há mais tempo. Nós lemos na tua palavra: Teifar, alai de Shia, tu de cantrios, Teifanai.
Olhe, Senhor, esta alma tão prostrada, tão abatida, tão finalizada. O inimigo tem se alegrado contra a vida do meu irmão, da minha irmã. Ó Deus, aqueles que odeiam o teu povo, Pai, têm se alegrado com a tragédia, com o abatimento, com a pobreza. Ó Deus, restaura, Senhor, a fé, restaura a saúde, restaura o patrimônio e as finanças, restaura a família, restaura o ministério e derrama o Espírito do Senhor, para que todos saibam, foi a mão do Senhor que fez isso. Ó Deus, abençoe-nos com a tua salvação, abençoe-nos com tua presença. Nós rogamos tua graça e por tudo te louvamos gratos, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Diga uma palavra para Jesus. Aleluia, nós te amamos, Senhor, nós te amamos, obrigado, Senhor, amém e amém. Aleluia.